Comece em você. Começa agora. Santander Select. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu recebo Shay Chor, CFO e diretor de Relações com Investidores da Zenvia, uma empresa brasileira de tecnologia que é voltada para a experiência dos clientes. Shay, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Márcio. Seja bem-vindo e a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço da Zenvia para você me ajudar a entender cada um deles, beleza? Fechado. No final a gente vai inverter o jogo. Eu te faço a pergunta e você me responde com números. Nada que um diretor de relações com investidores não esteja acostumado. Muito bom. E você que nos acompanha, nos assiste ou nos ouve, pode ficar tranquilo que todos os números aqui são públicos e estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Zenvia. Shay, minha primeira pergunta para você é a seguinte: 217 milhões de reais foi a receita consolidada da Zenvia no quarto trimestre de 2023, uma expansão de 24,1% sobre o mesmo período do ano passado. O que foi determinante para a companhia chegar a esse resultado? Execução. A gente se propõe a fazer um business plan, a gente tem um budget para o ano e a gente corre atrás de execução. Não adianta nada você planejar e não ter disciplina de correr atrás e executar. Então, a gente executa, a gente alavanca nas vantagens competitivas que a gente tem. A gente é o maior player do mercado em canais, então a gente alavanca nisso e a gente executa o plano que a gente se propôs a fazer. E aí é um plano anual que vocês estabelecem. A gente está falando agora de um plano para 2024, um plano já para ano fiscal, né? A gente também tem que colocar isso, como a Zenvia tem capital aberto lá fora, né? O plano, o ano fiscal de vocês terminou faz um mês e meio, né? Não, na verdade não. O nosso é ano fiscal janeiro a dezembro. Janeiro a dezembro, tá. Janeiro a dezembro. A gente faz um orçamento para o ano inteiro. A gente faz revisão de orçamento no meio do ano. E a gente acompanha mensalmente os resultados. Então, a gente vai realmente ali 24/7, chicotinho, olhando e fazer funcionar. E nessa execução, você tem que puxar mais uma corda quando alguma coisa não está dando certo, você estica um pouco mais quando alguma coisa está indo super bem com os clientes. Como é que vocês fazem esse balanço, esse equilíbrio para que a execução realmente seja, né, chegue no final do ano, deu tudo certo? Assim, a parte de cliente, a gente tem um time que tem performado muito bem, né? Um time de alta performance, é um time que a gente precisa muito pouco na parte de receita ficar apertando. A gente aperta mais controle de despesa, é uma empresa de tecnologia, né? O mundo hoje exige EBITDA, né? Então a gente foca muito mais assim o controle, a gente é muito mais criterioso e muito mais chato na parte de controle de despesa. Uhum. Né? Na receita a gente até hoje não precisou apertar o time muito mais porque a gente faz o orçamento de baixo para cima, a gente faz bottoms up, então não é um orçamento imposto pelo conselho de administração que diz que tem que ser aquele número, né? 2023 a gente montou ele de baixo para cima, olhando por cliente, vendo aonde a gente podia chegar. Então facilita, né? Quando você controla bem melhor quando você está cliente a cliente. Muito bom, Shay. Mas a gente vai fazer uma parada rápida agora para ouvir a mensagem do nosso patrocinador. Basta uma faísca para acender a vontade de começar. Para todos os seus começos, Santander Select. Um time de especialistas em investimentos, serviços internacionais, cartões exclusivos, um olhar atento para o seu tempo. Comece em você. Começa agora. Santander Select. De volta com o Números Falam com o Shay Chor, CFO da Zenvia. Shay, minha segunda pergunta para você é a seguinte: 120 milhões de reais foi a redução do passivo financeiro da companhia no último ano. O que esse ajuste vai ajudar no caixa? Empresa de tecnologia, o dinheiro infinito acabou, né? Final de 2021, ali no segundo semestre de 2021, acabou o dinheiro infinito para tecnologia. Então, a gente precisa sempre achar formas de controlar o caixa. Você gera EBITDA, você converte EBITDA em caixa, Tá. você consegue desalavancar balanço. Então, ali foi pura execução. Você gera EBITDA, você vai desalavancando o balanço. Tem renegociação de dívida, como sempre acontece, tem rolagem, você empurra para frente.
Mas aí é desalavancagem de balanço. A gente fez o IPO em julho de 2021, com um plano de aquisições. Tá. A gente usou o dinheiro para aquisições e ainda assim a gente tinha pagamentos futuros dessas aquisições, né? Então a gente ficou com o balanço alavancado e, de novo, aí é disciplina de execução para poder desalavancar o balanço, dado que o dinheiro infinito acabou, né? Uhum. Quanto que estava a alavancagem antes dessa renegociação toda e para quanto que foi? A gente, se você pegar quando a gente começou, a gente não estava nem gerando EBITDA ainda, né? A gente começou a renegociar isso em julho de 2022, né? A gente foi gerar EBITDA positivo no quarto tri de 2022. É uma empresa que sempre gerou EBITDA, até 2018. A gente ali decidiu pivotar um negócio que ele era ali puramente CPaaS, que é canal. Né? E a gente entendeu que a gente precisava pivotar para adicionar valor ao canal. Então, precisava adicionar uma dimensão de software. E isso traz custo, porque você precisa contratar pessoas, você precisa mudar a estrutura. Então, a gente deixou de gerar EBITDA positivo por alguns trimestres e a gente voltou a gerar EBITDA positivo no Q4 de 22. Desde então, a gente é sempre EBITDA positivo. Mas por isso que não dá nem para falar em qual era a alavancagem, porque a gente nem tinha EBITDA, né? Entendi. E, obviamente, que esse, não só vocês gerando caixa, é algo importante para o negócio, mas também era uma exigência de mercado, né? Se acabou o dinheiro infinito, vocês também têm que entregar para o investidor aquilo que ele está esperando nesse momento, né? Esse foi uma mudança importante para a gente em 2022, porque quando virou de 21 para 22 que acabou o dinheiro infinito, na verdade, uma das coisas que aconteceu é que os investidores pararam de olhar a avaliação por receita e crescimento de receita e passaram a olhar por EBITDA ou geração de caixa. Então, a gente teve que shiftar o negócio, assim, aquela regra que as empresas tinham de, cresce 40%, 50% ao ano e pode gerar EBITDA negativo, aquilo acabou, né? Então, a gente teve, tanto é que a gente desacelerou até um pouco o crescimento para poder gerar EBITDA, né? Então ali foi uma questão de necessidade, a gente reorganizou a companhia toda, a gente fez um plano muito forte no segundo semestre de 2022, se pegar todas as despesas, assim, todo o plano que a gente executou no segundo semestre de 2022, a gente cortou 70 milhões de reais de custo. Bastante. Só para colocar em perspectiva, o EBITDA 23 do ano seguinte foi um pouquinho abaixo de 80. Então, boa parte do EBITDA gerado em 23 veio dessa disciplina de cortar despesa no segundo semestre de 2022. E aí é financeiro, né? Financeiro trabalhando ali junto com a gestão, né, operacional muito forte, né? A gente tem um engajamento muito bom, assim, de C-level, assim, a diretoria, ela tá muito engajada, tá todo mundo remando junto, a gente tem um alinhamento muito forte. Então, eu não digo, obviamente que você tem alguém que tem que pilotar determinados objetivos, mas facilita muito quando você tá todo mundo remando pro mesmo barco, pro mesmo lado. Então facilita esse controle de despesa, né? E aí, esse engajamento tem que vir do C-level, ele é de cima para baixo. Se a diretoria está engajada, isso flui, isso comunica para baixo de uma maneira muito mais fácil. Muito bom. Para a gente terminar esse assunto, você acredita que os tempos de dinheiro farto voltam para a empresa de tecnologia ou já entramos num outro modo do mundo nesse momento? É difícil dizer, assim, muito tempo de mercado financeiro para ver ciclos que foram e voltaram quando ninguém acreditou. Mas eu não tenho essa possibilidade de achar se volta ou não volta. Eu trabalho como se nunca fosse voltar. Tá. Esse é o nosso aprendizado. O aprendizado é que você, quando aprendeu a trabalhar de uma maneira mais eficiente, você não volta a ser leniente com despesa, assim. Você pode afrouxar um pouquinho em determinadas épocas, é igual um parafuso, né? De vez em quando você precisa dar lá uma apertada nele, né? Você deixa ele um pouco solto, não acontece nada, não tem problema. Acaba dependendo muito da receita. Tá. Quando você tem uma recuperação de economia ou a sua receita volta a crescer muito forte por qualquer motivo, você consegue ser um pouco mais leniente com controle de custo. Mas diria que voltar aquela coisa de dinheiro infinito, se acontecer, vai ser um upside que a gente não trabalha e não espera e vai ser bem-vindo. Mas não é assim que a gente pensa hoje. Boa. Chay, terceiro número para você. 12.900 são os clientes ativos da Zenvia, uma redução de 3,1% sobre o número de clientes no ano anterior. Apesar disso, a companhia manteve sua rentabilidade em alta. Houve um ajuste para
receita dos clientes fazerem parte desse novo momento da companhia? A nossa base de clientes, quando a gente olha os negócios em 2023, ainda eram negócios muito separados, né? Assim, o business de canal do business de software, né? No business de canal, a gente tem uma quantidade muito grande de clientes pequenos e médios. Uhum. Então, você acaba tendo um churn de mortalidade de cliente que some, que a empresa fecha. Então, no fundo, não é que a gente abriu mão de clientes ou, como muitas empresas falam, vamos demitir cliente ruim. Nem é isso. Acaba sendo o churn normal do negócio. O que a gente tem feito, é óbvio, é buscar clientes que tenham um ajuste, um fit melhor para o produto que a gente tem, especialmente em software, né? O business de software é um business que tem uma rentabilidade melhor do que o business de canal puro, né? Então, quando você começa a evoluir o negócio, saindo ou fazendo os clientes migrarem, além do canal adotarem software, você passa a ter uma rentabilidade melhor. Então, o número de clientes ativos aqui talvez não seja o mais relevante quando a gente pensa no crescimento. Até que a receita cresce e o número de clientes não. Porque você está adicionando mais receita dentro do cliente. Na prática, a gente sempre, como empresa de software, vai buscar as métricas de LTV/CAC. Você aumenta o LTV, você busca um fit melhor de produto, seu LTV é melhor. Isso se reflete nessa relação receita-número de cliente, né? E a tendência é a parte de software ser maior que a de canal? Isso, no longo prazo, faz sentido ou também não é uma preocupação? É que a gente agora, em 2024, o que aconteceu? Os negócios eram muito separados porque essa era a forma como a empresa vinha, né? A gente era uma empresa só de canal, a gente começou a fazer esse movimento para ir mais para software via M&A. Então, a gente veio fazendo M&As desde 2021, mais M&As, né? Depois do IPO. E agora a gente concluiu essa fase de M&As e a fase de integração. Na hora que a gente conclui isso, a gente agora passa, e a gente lançou agora no início de março, uma suíte global. A gente não é, quem olha hoje não é mais Zenvia, eu entro no site da Zenvia e posso comprar canal, disparo de SMS ou compro software. Hoje não está mais assim, hoje você está comprando tudo num pacote só. Então faz pouca diferença. Tem cliente que vai comprar o pacote só para usar canal, né? Mas a gente está vendo cada vez mais, quando está tudo integrado na mesma plataforma, vira o que em inglês a gente chama de Product-Led Growth, né? Que é o crescimento sozinho do negócio, porque o produto faz você adotar mais soluções, né? Então, agora que a gente tem essa suíte global dessa maneira, já não faz mais diferença essa separação de negócio de canal ou software, né? E essa integração também facilita não só para o cliente, mas também para o mercado entender melhor a companhia? Tem um pouco disso também? Tem, mas assim, é mais difícil o mercado entender, porque talvez a coisa mais difícil que exista no papel de relações com investidores é você fazer uma mudança do caso de investimento com capital aberto, né? Porque os investidores estão olhando o resultado todo trimestre e a tese de investimento vai ficando meio escondida naquilo ali, né? Então, esse eu diria que é um desafio para o time de relações com investidores, é conseguir fazer o mercado perceber. No fundo, o mercado percebe quando você entrega resultado, a receita começa a crescer, o mercado olha e fala, opa, por que está crescendo mais do que eu esperava? Por que está crescendo diferente? A rentabilidade é diferente. E aí o mercado começa a olhar. Né? Mas aí tem um trabalho muito forte de relações com investidores, de ser ativo e de conseguir explicar as mudanças que estão acontecendo. E a tecnologia, né? Muda rápido, né? Tem preço para vocês, então, né? Que estão na frente, né? Desse mercado, essa tecnologia está mudando agora. A gente está conversando aqui, tem... Né, desenvolvedor seu trabalhando ali numa mudança espetacular, né? Que cada coisa que vem, uma inteligência artificial que surge, o desenvolvedor tem que sentar lá e achar uma forma de integrar aquilo no seu portfólio, né? Então é sempre muito acelerado, é sempre muito rápido, né? Muito bom. Vamos lá. Próximo número para você, Chay. 40 milhões de reais foi o financiamento levantado pela Zenvia com bancos brasileiros no fim de abril deste ano para reforçar a sua estrutura de capital. Por que a gestão tomou essa decisão? Como CFO de uma companhia de tecnologia, toda vez que eu achar que tem oportunidade de reforçar o caixa, a gente vai buscar essas oportunidades. Aqui, especificamente, a gente fez um trabalho muito grande. A gente, em fevereiro, anunciou toda uma reestruturação das dívidas que já existiam, rolagem
prazo mais longo com os bancos, a gente tinha dívida com as empresas adquiridas, né, de pagamento dos fundadores das empresas adquiridas que a gente também rolou. E aí o que aconteceu é que depois que você faz isso, né, vários bancos que estavam fora do relacionamento olham e falam, bom, agora o risco de crédito diminuiu, faz sentido começar a ter um relacionamento. Então, na verdade, para a gente foi muito simbólico novos bancos e para o investidor estrangeiro é importante, porque ele olha e fala, bom, se os bancos locais estão voltando a dar dinheiro, é sinal que o risco de crédito está diminuindo e eles estão vendo algo que eu não estou vendo, porque eu estou aqui fora e o banco local está lá todo dia vendo, né? Então tem um simbolismo muito forte de mostrar que a companhia está no caminho certo de EBITDA, de geração de caixa e de desalavancar o balanço de médio e longo prazo, e, portanto, a dívida de curto prazo passa a ser menos relevante do ponto de vista de risco, né? E quando você fala oportunidades que aparecem, o quê? Um custo mais baixo? É justamente você trazer um pool de bancos que vai te entregar uma imagem lá fora de segurança, confiabilidade? É um pacote completo? É sempre assim, a gente vai sempre olhar o custo de oportunidade de tipos de financiamento, né? Equity está disponível, vamos tentar equity. Equity é sempre mais caro, o acionista exige retorno sempre maior do que o banco. Então, quando você acha uma dívida, e aqui são dívidas de curto, médio, tá? Tem dívida aí nesses 40 milhões, tem dívida de 12 meses, tem dívida de 18, não são dívidas muito longas, mas são dívidas que reforçam a estrutura de capital de curto prazo para que o preço da ação reage, né? A nossa ação vem de abaixo de $1 ano passado para $3 agora. Tudo isso porque você renegocia a dívida, você mostra para os gestores que seu balanço está desalavancando, você traz bancos novos que topam o risco, então tudo isso vai ajudando. E aí, no fundo, você abre o espaço para, de repente, trocar essa dívida por uma dívida mais longa, porque você cria relacionamento com o banco, ou, em algum momento, mais equity, né? Você troca a dívida por equity, se for o caso. Aí tudo é uma questão de qual é a diluição, qual é o custo de um e de outro e do retorno esperado de um e de outro. É a tal da oportunidade que vai ser criada em algum momento, né? Mas assim, é uma mudança então, né? Quer dizer, esse primeiro semestre de 2024 acaba sendo uma grande mudança assim no relacionamento de vocês com o lado financeiro, posso chamar assim. A gente já tinha bancos que estão com a gente há bastante tempo e que toparam renegociar, rolar as dívidas mais tempo. Mas, de novo, quanto mais bancos você consegue abrir relacionamento, mais aumenta o seu leque, né? Mais aumenta as oportunidades. Você não precisa usar todas o tempo todo. Tem nisso, às vezes, crédito que a gente tem, o banco aprovou e você não está usando, mas é bom ter ali um crédito de capital de giro se precisar, ele está ali. É muito difícil você convencer o banco a fazer toda a análise de crédito e não sacar um pedaço desse dinheiro. Então, às vezes, você é obrigado a sacar um pedaço para ter um outro pedaço maior disponível para confiabilidade, né? Tudo certo, né? Para um momento de incerteza. Então, às vezes, você tem que... De novo, isso é custo de oportunidade, né? Às vezes parece, poxa, mas você está tomando uma dívida e talvez você não precisasse. É que tem uma outra dívida ali, um outro crédito que às vezes está pendurado ali, que eu preciso tomar um pedaço para ter o crédito estendido no momento de emergência, né? Então, é montar relacionamento. Perfeito. Chay, quinto número para você. 70% é o crescimento do EBITDA projetado da companhia para 2024, para algo entre 120 milhões de reais e 140 milhões de reais. Qual é a estratégia para cumprir esse guidance informado por vocês? Márcio, assim, o nosso EBITDA 2022 foi de 25 milhões de reais. O EBITDA de 2023 foi 77 milhões de reais. A gente multiplicou por 3. Crescer 70% não é um desafio tão grande como a gente já fez. Então é tudo uma questão de perspectiva. Quando a gente olha a nossa velocidade de saída, o nosso EBITDA recorrente foi de 29 milhões de reais no quarto tri. Tá. Então, se você simplesmente multiplicar esse EBITDA por 4, a gente já está em 120. Né? Então, a gente aqui tem um guidance que é basicamente entregar algo que a gente já está rodando. Tá? Claro que a gente vai buscar mais que isso. É número recorde, tá? O próprio EBITDA entregue em 2023 já é recorde com a companhia. Então, no fundo, é o que eu te falei na sua primeira pergunta, assim, é disciplina. Você se propõe a fazer. A gente tem a sorte de ter um conselho e de ter
acionistas que entendem que não são eles que impõem o número à companhia. Tá. A companhia hoje conseguiu uma maturidade de a gente constrói como companhia o número que a gente acha e que faz sentido. Todos nós somos acionistas, então o alinhamento é perfeito, né? Não adianta a gente botar números muito fáceis e a ação não anda e o meu alinhamento não adianta nada. Então a gente conseguiu um equilíbrio muito bom assim, na governança da companhia e na forma de montar orçamentos que atendam todos os stakeholders, porque, de novo, não é só acionista, eu tenho credor, a gente tem vários stakeholders, né? Então a gente tem que fazer de uma maneira que atenda a todos os stakeholders, e a forma de fazer isso é encontrar esse equilíbrio entre uma meta impossível e uma meta muito fácil no meio do caminho, e você faz. E tem riscos nesse meio do caminho? O ano apresenta riscos? Eleição, não sei se isso interfere para vocês ou não, se é uma compra de canal ali para algum disparo específico, quando a gente está falando de canal, né? Se não for, a gente não estiver falando de eleição, estiver falando de um risco macroeconômico, existem riscos para cumprir ou não cumprir? Sempre existe. O nosso negócio, como a gente é voltado para soluções, para os nossos clientes terem soluções de melhorar a jornada do consumidor final, então a gente está muito ligado à parte de serviços, né, da economia. Para a gente tanto faz o tamanho como empresa, como brasileiro, o agronegócio é importante, faz muito sentido que ele cresça, a indústria é muito importante, faz sentido que cresça, mas do ponto de vista de negócio, Zenvia, o que importa é serviço, né? Serviço financeiro, são os bancos, são as seguradoras, serviço saúde, educação, são as verticais que alavancam o nosso negócio, porque é quem consome, é quem tem experiência com o consumidor e consome isso via canais digitais, né? Então, para a gente é isso que importa. Então, assim, claro que eleição mexe, porque mexe na economia como um todo. A gente tem um pedaço do negócio ali que é para clientes enterprise maiores e que tem alguém que decide quanto vai investir em tecnologia. Então, esses costumam ser um pouco mais lentos quando você tem eleições ou quando você tem uma economia mais fraca, ou se a economia está acelerando, você toma a decisão de investir mais. Então, aí depende muito do tipo de negócio. Mas a maior parte do nosso negócio é 100% ligado a serviço. Consumo das famílias, por exemplo. Assim, se eu fosse pegar uma proxy, quanto mais as famílias consomem serviço, mais elas têm necessidade de experiência como um consumidor e mais o fornecedor de serviço dele vai precisar melhorar a jornada. Para ter que colocar ali para ele alguma coisa específica, né? Até para atrair essa atenção. Desde a automação em canais de atendimento até melhora da esteira de vendas, toda essa jornada, todo ponto de contato que o consumidor final tem com o fornecedor, a gente está ali. A ideia é pegar esse ponta a ponta na jornada do consumidor. Perfeito. Chay, vamos mudar agora a brincadeira aqui. Eu vou fazer a pergunta para você e você me volta com o número. Vamos lá? Vamos lá. O melhor número a ser apresentado? 130 milhões. É o ponto médio do nosso EBITDA. Assim, para uma empresa que fez um movimento grande de sair do business legado, fazer um shift forte para o business de software. Está gerando EBITDA recorde. Eu acho que num mundo que exige que uma empresa tech gere EBITDA, eu diria que a gente está com 130 milhões de EBITDA no ponto médio para 2024. Acho que esse é o número. A gente vai conferir no ano que vem. Você vai voltar aqui para a gente conferir esse número, hein? Com certeza. O número que melhor representa a Zenvia? Eu vou começar, em vez de um número, com uma métrica, tá? Mas assim, a gente é uma empresa de pessoas, né? Então, a gente usa o termômetro de clima e tem outras empresas que vão usar pesquisa de clima, NPS. Para a gente, o termômetro de clima é importante. Isso faz com que e a gente chama os nossos colaboradores de humans com Z, de Z de Zenvia, de propósito, porque, de novo, é uma empresa preocupada, acima de tudo, com as pessoas. Lembrar que existe um ser humano ante um profissional. Isso faz com que as pessoas tenham um engajamento diferente, que entendam para onde a gente está indo. De novo, como é que a gente constrói um orçamento bottoms-up com a participação de todo mundo? É todo mundo entender. E como é que isso reflete em número? O nosso turnover em maio, 12 meses acumulado, é 10%. É 1%, menos de 1% ao mês para uma empresa de tecnologia. Assim. É baixo. É muito bom.
é muito bom. Então é isso, esse acho que é o principal. Então, como assim, esse é o primeiro número que eu te diria, mas tem um outro número que pra gente que a gente tem feito um esforço muito grande, que é sobre intencionalidade, né? De diversidade, equidade e inclusão. Você sabe qual é o gap de salário hoje entre homens e mulheres na Zenvia? É menos de 2%. Também, Olha, em níveis, a gente tem praticamente 45% da nossa população mulheres, e 43% das mulheres estão em posição de liderança. As posições de liderança são 43% ocupadas por mulheres. Então, o mesmo nível de mulheres totais na companhia é o nível de mulheres em posição de liderança. Eu vou além. Nos níveis de liderança, as mulheres estão recebendo 6% mais do que os homens, na média. E isso é esforço, isso é intencionalidade, tá? A gente não é uma empresa que fica buscando a coisa de ESG, porque a gente não acredita na moda das letrinhas. A gente faz com intencionalidade. De novo, é uma empresa feita de pessoas, né? Então, a gente busca... Intencionalidade significa... no último ciclo que a gente realizou de mérito, a gente foi e olhou se tinha discrepância entre mulheres e homens e corrige essa discrepância no ciclo. Você dá um mérito maior para as mulheres para fechar o gap. Ele está errado. Ele não pode existir. Isso é intencionalidade. Que demais, hein? Belos números, hein? Pedi um para você, você me trouxe vários. Muito bom. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Eu não acho que ninguém olha para ele, mas eu vou com o contact rate. Tá? E por que eu digo que ninguém olha para ele? Porque eu acho que não é muito comum o CFO olhar para ele. Essa é uma métrica de área de negócios. Tá? Mas, como a gente se propõe a ser uma empresa que tem um cliente no centro, a gente tem que entender todas as dores que podem vir do cliente, né? Então, a gente hoje tem o contact rate como uma métrica de área de negócios cruzado com o financeiro, cruzado com a área de tecnologia, porque todas essas áreas têm responsabilidade em fazer a jornada do nosso cliente funcionar. Então, por isso que a gente olha o contact rate como um objetivo cruzado das áreas que acabam impactando. Dentro do financeiro, a gente tem faturamento. Se o faturamento estiver ruim, isso impacta a jornada do cliente, impacta o contact rate dele, né? Então eu diria que é muito mais, não porque as pessoas não olham, mas é muito mais porque eu acho que poucas empresas têm o contact rate fora da área de negócios, como uma métrica. Justíssimo, justíssimo. O número que não sai da sua cabeça. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Apesar do mercado cobrar de empresas tech hoje EBITDA, a gente já está o próximo passo. Precisa converter EBITDA em caixa. EBITDA tem que ser suficiente para pagar pesquisa e desenvolvimento, tem que ser suficiente para pagar juros de dívida, senão eu continuo tendo problema de alavancagem de balanço, né? Então, a gente já está nesse passo do fluxo de caixa. E já como está positivo? Ele esse ano, quando a gente pega EBITDA menos pesquisa e desenvolvimento, menos juros da dívida, ele é break-even. Break-even. E a ideia é ser positivo, obviamente, né? Ano que vem ele já 2025 com certeza já é positivo. Parte da renegociação de dívida tem a ver com isso, né? A gente renegociou dívidas também, jogou dívidas mais longas, porque o seu é diferente 130 de EBITDA e 75 de EBITDA. Certeza. Né? Como a gente não tem aumento de despesa, a nossa despesa, o orçamento que a gente tem de despesa para 2024, despesas gerais administrativas, em reais, é estável contra o ano anterior, não tem crescimento dessa linha. E aí a gente cresce a receita 15% a 20%, isso flui tudo para o EBITDA e flui para o caixa. Uhum. Né? Então a gente renegociou as dívidas de maneira que os desembolsos de juros e de principal ficassem mais bem cobertos pela geração de caixa futura da companhia. Então esse ano a gente está mirando que o EBITDA é suficiente para não ter mais um cash burn, não ter queima de caixa, mas a partir do ano que vem ele já é suficiente para desalavancar. Que bom, que bom. Bons números. Para a gente fechar, Chay, o próximo número vai ser? 1 bi. 1 bi. É 1 bi. Quê? É 1 bi de receita, assim. A gente deu um guidance no mercado de 15% a 20% de crescimento de receita em 2024. Isso bota a receita ali perto de 950 milhões de reais. Então a gente arredonda aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, a gente está em 1 bi. Para uma empresa que nasceu numa garagem em Porto Alegre em 2003, assim, você está fazendo 1 bi de receita, é um negócio sensacional, né? Então, esse é o número, 1 bi.
Muito bom. Ó, vamos conferir tudo isso ano que vem. Você vai voltar aqui para a gente conferir esses números e saber quais são os próximos também, hein? Fechado. Chay, obrigado, viu? Eu que agradeço. E obrigado a você que nos assistiu e nos ouviu e soube um pouquinho mais da Zenvia, apresentada pelo Chay Shore, diretor de Relações com Investidores e CFO da companhia. Se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode seguir em qualquer uma delas. Estamos em todas. Um abraço e até a próxima.